Só que por um outro lado, gente, pode ser perigoso, sabe o quê? O acúmulo de coisas. É um hábito que pode ser prejudicial à nossa saúde. E quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente é ela, a psicóloga em comportamento também, Laena Portela. Seja muito bem-vinda ao Magazine, Laena. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra. E esse assunto é um assunto muito delicado, porque quando a gente fala sobre estar em sofrimento por algo que é um hábito, a gente tem que prestar atenção nisso. Quando que o que eu estou acumulando está me trazendo esse sofrimento? No meu trabalho, na minha vida. E geralmente as pessoas que sofrem disso, elas estão sofrendo de uma doença mental, que é um dos comportamentos e dos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Então, ela está em sofrimento. E aí a gente identifica isso e geralmente ela não percebe, geralmente são as pessoas ao redor. E aí quando ela percebe, ela vê, nossa, e agora? O que eu posso fazer com isso? Porque você vai acumulando as coisas, você não quer, tem esse medo excessivo de jogar no lixo. Então, quando traz sofrimento é quando a gente deve se preocupar. Então, normalmente, essa parte a gente pode chamar assim, os acumuladores. Pode ser quando a pessoa já está passando ali por um problema mental, é isso? Sim, quando está em sofrimento. Mas não existe uma idade certa para isso. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, que, por exemplo, tem um problema ali, do transtorno cognitivo, que vai perdendo ali a memória aos poucos. Ela pode ser também uma pessoa acumuladora? Pode porque é um tipo de comportamento, né? Veja bem que a gente está falando de um transtorno, de uma doença mental. Então, pode ser, sim, que esteja presente em outras doenças. Então, seria o caso a gente dizer que quem tem esse comportamento de acumular, o comportamento é consequência do transtorno mental ou o transtorno mental é que é consequência desse acúmulo? Ele é a consequência do transtorno. Ah, então se você vê aquela pessoa acumulando muitas coisas desnecessariamente, então isso pode ser um indício já de que essa pessoa não está bem ali e que precisa de ajuda. Exatamente. Agora a gente está vendo aí algumas imagens de pessoas acumuladoras e olha como que eles transformam o local onde eles vivem, gente. Começam a intocar muita coisa e isso pode ser qualquer objeto. A gente está vendo aí que tem algumas pessoas que acumulam muito, sei lá, tecido, por exemplo. Outras começam a acumular rolinho de papel higiênico. Enfim, agora a gente, pelas imagens que a gente está vendo aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas idosas. Isso acontece mais com os idosos por conta da doença mental? Não tem um tipo de idade, não tem nada que especifique ou que garanta que vai acontecer mais em certas idades ou não. Mas o que a gente percebe é que são pessoas que, como elas não percebem, não tem tanta gente ao redor e não tem como alguém dar essa alerta. Por que você está guardando isso? Elas têm esse medo excessivo de jogar. É aquela pessoa que diz, eu vou guardar isso porque eu vou usar em algum momento. Elas acham que se jogarem, elas vão estar cometendo uma decisão errada. E esse comportamento vai para qualquer objeto. E às vezes nem tem um sentido. Eu vou pegar isso, um dia eu vou usar e eu vou guardando, aí vem o acúmulo que pode fazer mal para a higiene, para a saúde, ela não vai conseguir receber pessoas em casa, e muito menos, enfim, conseguir sair. São coisas assim, cumulativas, como já diz o nome, acumuladores. Agora, você falou uma coisa muito importante, que quando a pessoa mora, de repente, numa casa com outras pessoas, por exemplo, vou citar o meu exemplo lá em casa. Hoje eu deixei a Desirê em casa com a Dalvinha e o João, que é o amiguinho desde o tempo que ela tinha 1 aninho de idade. O que acontece? Mandar um beijo pra ele. Tá todo mundo tentando ajudar ela a organizar o quarto, porque eu pus o limite. Eu disse, olha, tem que tirar o que não tá usando, tá acumulando muita coisa. Sim. Então, quando você mora com outras pessoas, alguém sempre te fala isso, né? Olha, você tá acumulando, tem muita coisa aí, vamos uma vez por ano tirar tudo que não está usando. Agora eu quero saber a diferença entre essa pessoa considerada acumuladora daquela que acha que está colecionando, que acha que está juntando porque vai usar um dia. Sim, é muito perceptível porque essa pessoa que é um colecionador, é uma colecionadora, ela tem orgulho de mostrar. Ela organiza ali, se for uma caneta, se for caneca, se for carta, se for selo, tá tudo muito organizado e você percebe, nossa, consegue até admirar. Já o acumulador não, ele sente uma vergonha, ele sente o sofrimento. Ele esconde, ele se isola. Vira aquela bagunça que ninguém consegue entender. Exato.
Já pensou? Olha, então tem que ficar alerta aí a isso, viu? Agora tem muita gente também que compra compulsivamente, né? E acaba gerando realmente um mar de coisas que nem usa. Isso também pode ser considerado uma pessoa acumuladora ou não? Não necessariamente é acumuladora, mas ela pode estar dentro daquele transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é uma escolha inconsciente. Ela vai comprando, ela não se toca, e aí alguém percebe, tem alguma coisa errada. Né? Sempre esse sofrimento é percebido por ela depois, mas ela está em sofrimento. Então, agora, como é que a gente pode, além de alertar a pessoa, mas às vezes a pessoa ela não aceita que ela é uma acumuladora. Fala, não, eu não sou isso. Como que essa pessoa pode ter um tratamento ou como que a família, de repente, pode ajudar essa pessoa que é acumuladora? Muitas vezes você vai ter que conversar bastante com essa pessoa para ela perceber, para ela aceitar. Às vezes a sua ajuda só não vai ser suficiente, você vai precisar buscar o apoio profissional, porque é muito importante, porque assim, ela vai dar, o ouvido, ela vai dar mais importância se ela perceber. Aquela pessoa, ela é competente, ela tem a técnica, ela vai me ajudar. É como ir ao médico, é buscar um psicólogo, um psiquiatra. Então vai ter que ter muito diálogo e posteriormente a ajuda profissional. É difícil demais, né? A pessoa começar a identificar. Não, gente, eu tô começando a identificar aqui que talvez eu possa estar indo por esse caminho aí. É difícil para a pessoa mesmo, ela não consegue identificar, né, Laine? Muito difícil. Só quando tá... As fotos nós vimos, né? Os vídeos e tal. Quando já existe uma situação excessiva, já tem muita coisa, você não consegue andar na casa, você não faz sentido, começa a acumular poeira, sujeira, bichos indesejados. Então, é difícil a pessoa perceber. E o apoio da família, o apoio profissional é a saída, gente. E olha, a Laena continua aqui com a gente, tá, Laena? Por favor, Tá bom. que a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto. Inclusive agora, nós vamos falar com uma profissional que já enfrentou de perto o acúmulo de coisas. A gente conversa agora com a Carolina Carvalho, diretamente de São Paulo. Ela que é personal organizer. Seja muito bem-vinda, Carol, ao Magazine, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada. Carol, eu queria que você começasse contando pra gente, assim, como que foi essa sua experiência? Péssima, sinceramente. Porque o que acontece? Eu não sou especialista da área de acumuladores, né? Eu sou personal organizer, especialista em organização funcional residencial. Só que eu fui para fazer esse trabalho de organização na casa de uma cliente e quando eu cheguei lá, que eu me deparei com a cena de tantos papéis que eu nunca tinha visto isso na vida, eu fui obrigada a tomar uma atitude rápida, porque eu não podia mostrar essa insegurança para o cliente, porque ela estava assim passando por um momento muito delicado da vida dela, né? Uma situação judicial de abuso com os filhos, e ela queria minha ajuda para procurar organizar alguns documentos. Só que eram papéis assim de muitos anos, de 12, 13 anos, Nossa. e que eu me deparei assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí, naquele dia eu fiquei muito desesperada, foi o primeiro caso que eu peguei. Eu falei assim, olha, eu vou até a farmácia, que não estou me sentindo muito bem, mas eu já volto. Ela falou, claro, pode ir. Nesse meio tempo eu fui chorando. Eu falei, meu Deus, eu vou abandonar tudo e eu vou embora, essa mulher nunca mais vai me ver. Só que aí eu liguei pro meu esposo, eu até compartilhei com ele, eu falei, filho, me dá uma ajuda rápida. E ele falou assim, Carol, se ela te chamou, ela precisa de ajuda. Então você respira, volta. Realmente eu não estava bem. Fui na farmácia, tomei meu remédio, voltei e fui pensando o que eu ia fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, calma, essa mulher precisa de ajuda. Conforme ela foi falando, né, que eu fui perguntando o que você quer que eu faça, onde eu posso te ajudar, o que você quer achar. E aí ela foi me contando esse monte de problemas e aí eu vi que esse transtorno que estava na vida dela fez com que ela começasse a acumular papéis. E é bem isso que a profissional também falou, a psicóloga. Então isso vem de dentro e começa a transmitir para fora. E aí foi um caos, né? Porque foram papéis de anos que eu tive que ir juntando, separando o que era, o que não era. E quando eu me deparei com ela chorando, aí eu vi que era uma situação de uma acumuladora com uns problemas pessoais também. Mas enfim, depois de 8 horas a gente conseguiu colocar esses documentos em dia, tudo certinho. E aí eu vi que eu estava no caminho certo, porque ela chorava, ela me agradecia, ela falava assim, eu sonhei por esse momento, fazem anos
porque eu queria organizar essa situação e eu não conseguia colocar a mão nos papéis. Mas eu cheguei a casa, estava cheia de papel. No chão não dava para andar de papel. Nossa, talvez ela tenha tirado então o peso das costas. Laena, isso pode ser de repente uma fuga então da pessoa que está passando por um problema e acaba acumulando as coisas para ter ali aquela válvula de escape? Com certeza, né? Geralmente a gente associa os transtornos àquela emoção que foi reprimida, aquele luto que não foi vivido, aquela reação emocional que você não conseguiu elaborar. E aí é muito inteligente o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai arranjar um jeito de expressar. Então eu vou acumular aqui, é como se eu dissesse, eu não vou enfrentar a emoção. Deixa eu colocar um papel, deixa eu colocar um objeto, deixa eu não jogar o lixo. E aí você diz assim pro teu cérebro, eu estou lidando com isso, quando na verdade não. O sofrimento só está sendo prolongado. Tá maquiando, na verdade, né? Mas ele continua ali. Bem complicado. Agora, a gente voltando a falar aqui com a Carol, né? Que trabalhou aí nessa casa, que falou aqui já pra gente no começo da entrevista que foi uma péssima experiência. Carol, como é que você enxerga esse seu trabalho em relação a esse transtorno que você já teve ali a oportunidade de vivenciar e hoje está contando aqui pra gente essa experiência? Olha, hoje eu enxergo como um divisor de águas. Depois desse, veio muitos outros, né? Ninguém se identifica como um acumulador. Então, quando eles me chamam, eles falam, Carol, preciso de uma ajuda, tá uma bagunça. Quando fala bagunça, eu já estou acostumada com umas bagunças. Mas quando você chega, você só vai saber realmente quando você chega na casa da cliente. E aí hoje eu tenho esse feeling de saber se é um acumulador, é o que ela disse, colecionador é totalmente diferente, né? Então os acumuladores, eles têm vergonha, eles pedem desculpa a todo momento, eles não querem que mostre. Então eu queria mandar outras fotos para a produção, porém eu não posso tirar, né, sem a autorização do cliente. Geralmente é um cliente que não autoriza. Então eu peguei outros casos e eu vi o quanto é essencial a organização. E para mim isso é qualidade de vida. Então eu tento colocar isso para o cliente mesmo, né? A organização, ela é uma qualidade de vida. A organização é um método que você vai optar em viver. Não só, eu quero ser organizado. Não, isso tem que ser uma opção porque dá trabalho, mas isso é um divisor de águas. Isso foi para minha vida e é o que eu passo com meus clientes. Clientes, esse acúmulo de material, por exemplo, ou de papéis. Você consegue convencer a pessoa a jogar alguma coisa fora, a se desfazer um pouco daquilo? Você tem alguma técnica para chegar nela e de repente fazer com que ela abra mão de algumas coisas ou geralmente não? Sim. O que acontece? Quando a gente estuda, né, para ser personal organizer, tudo, a primeira coisa que a gente aprende, você não é dono daquilo. Então você não tem o direito de jogar nada fora. Mas você pode induzir o seu cliente a jogar fora. E quando foi para eu trabalhar, para eu atuar mesmo, eu vi que muitas coisas que a gente aprende na teoria, na prática não funciona. Porque quando se fala de jogar fora algo que não é seu, ele não é bem-vindo. Por quê? Porque houve um investimento, por mais que seja uma tampinha de garrafa PET. Ela comprou aquela garrafa, a tampinha faz parte, então há um investimento. Eu trabalho muito diferente das profissionais da área daqui de São Paulo, eu sou um pouco fora da caixinha, porque eu trato a pessoa de pessoa para pessoa. Se eu já passei alguma experiência, eu falo, foi assim, assim. O pessoal costuma dizer que eu sou fora da caixinha porque, eu vou dar um exemplo. Eu pego uma roupa, geralmente eu lido com muitos clientes que têm roupas, muitas roupas que não usam, que tem dó de jogar fora, que teve algum valor sentimental, enfim. Então eu pego, coloco assim a peça e eu falo assim, cabe em você? Não. Sempre ouço, não cabe. Tá, tem valor sentimental? Eu paguei caro, eu ganhei, tal, não sei o quê. Tá, mas você já tem milhares dessa ali. Essa daqui não poderia alimentar o corpo de alguém? Essa daqui não poderia fazer bem para alguém? Olha, já está com cheiro de mofo, já está com sinais de traça. Será que já não está na hora de tirar? Você é uma mulher tão bem vivida, você é uma mulher bem boa, bonita. Você precisa dessa peça? Aí isso choca. Ela fala, realmente, Carol, eu não preciso. E aí é nessa brecha que eu entro. Eu falo, então vamos lá.
poxa, eu tô vendo que você tem uma casa bonita, você tem uma casa que você teve um investimento para ter esses móveis planejados, enfim, mesmo que não seja, eu sempre procuro mostrar o bonito que ela tem, só que o bonito tá ficando feio com o costume errado, né, de acumular. E isso a pessoa tem um start. E aí depois eu recebo, né, os feedbacks, Carol, obrigada por ter jogado a real comigo, ter feito eu olhar aquela peça de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas quando vão procurar você, né, Carol, é porque realmente elas já estão ali querendo um socorro mesmo, porque normalmente, como a Laína falou, muitos desses acumuladores não dizem ou não aceitam que são acumuladores. Então essas pessoas que procuram a ajuda é porque já chegaram nessa fase de aceitação. Né, Laína? Com certeza. Eu estou fascinada pelo trabalho da Carol, queria até parabenizá-la. É incrível, verdade. Porque Obrigada. Isso que ela fez foi levar perguntas inteligentes emocionalmente. Ela sabia que ela tinha que se sensibilizar junto com aquela pessoa, perguntar, mas isso é útil? Isso pode ajudar alguém? E aí a pessoa na hora não consegue nem justificar, não, eu tenho isso aqui para algo. Não, não tem justificativo, você tem razão. Né? Que é a mesma forma que a gente dialoga com as nossas emoções. Eu pergunto, faz sentido? Porque esse medo ele é irracional. O medo de jogar as coisas fora do acumulador é irracional. Então, quando eu dialogo com ele, aí você percebe, ok, então realmente não faz parte. Esse é o caminho. Aí, olha, Carol, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Parabéns aí também, faço das palavras da Laína a minha. Parabéns pelo seu trabalho como personal organizer, principalmente dessas pessoas que são acumuladoras e que precisam mesmo de ajuda, que já estão ali pedindo um socorro e não sabem a quem recorrer. Então você vai lá, você dá esse toque especial e você mexe também com as emoções das pessoas. Eu acho que isso é fundamental e essencial nessa parte aí. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado hoje aqui no Magazine. Imagina, é um prazer. Estou à disposição. Obrigada, Carol. Agora, Laína, como é que a gente pode dar algumas dicas para quem está em casa de até que ponto algo é útil para mim ou até que ponto eu já posso me desfazer daquele objeto, de alguma coisa que tem ali na minha casa? Eu acho muito interessante essa pergunta. Por quanto tempo eu uso isso? Qual é a funcionalidade disso? Se está parada há um ano, será que ainda é útil para mim? Ainda cabe em mim? Vai caber em alguém que está aqui na casa? Vai ser utilizado? Né? Essa ideia de um ano, peguem sempre o fim do ano, gente. Façam aquele balanço dentro de casa, não só esse balanço emocional. O que ainda é útil? O que pode ser doado? O que pode ajudar outras pessoas? Porque talvez esse seja ali o limiar do isso é útil para mim, isso não é mais útil. E aí faz você perceber também qual é a situação que você está. Né? Quase uma acumuladora ou não. E tem uma frase que você colocou que bota um ponto definitivo nas coisas. Porque até então, ser útil, até que ponto eu quero isso, até que ponto eu posso usar novamente. Mas quando você fala até que ponto isso pode ajudar outra pessoa, aí eu acho que você fez... Porque eu faço sempre essas perguntas lá em casa, mas eu acho que essa é definitiva. Quando você vê que aquilo pode ajudar outra pessoa mais do que está te ajudando, aí não tem como, aí você abre mão. Acho que é o golpe de misericórdia. Assim. Porque tu tens filhos, né, Mica? Então conversa com eles e já sabe. Como convencer, né? Desde a coleção de bonecas, e assim vai passando, né? E a gente precisa convencer eles disso e convencer a gente também. Como é que eu consigo convencer as pessoas da minha casa se eu acumulo, né? Então você tem que ter isso também. E às vezes falta essa palavrinha. Meu irmão é muito acumulador, ele guarda o uniforme dele, ele guardava, sabe o que? Embalagem de desodorante vazia. Menina! Estou expondo ele aqui, o Marcos Vinícius. E aí foi muito difícil para mim tratar com ele, que ele não tinha que acumular aquilo, entendeu? Ele não entendia. Ele queria guardar tudo que vocês imaginam. Aí, quando eu percebi que ele estava acumulando, morava sozinho, acumulando mais do que deveria, foi quando eu tive essa conversa e eu acho que ele conseguiu se libertar de muita coisa. Mas essa frase que você ensinou para mim, agora pronto, agora eu vou resolver todos os problemas dos acumuladores que eu conheço. Maravilha. Mas é muito verdade mesmo, né, Laína? A gente quer muito agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Acho que é um assunto, assim, que serve para muita gente. Às vezes a pessoa até está em casa se perguntando, puxa vida, mas tem umas coisas que eu fico guardando aqui porque às vezes eu posso precisar. E aí, será que eu sou acumuladora? Mas existe um ponto, até um ponto, que a gente sabe que não tem perigo nenhum, né? Sim, sempre penso, está me trazendo sofrimento? Se está, é algo a se preocupar. Se não está, tudo bem. E sempre percebam o que as pessoas ao redor estão falando, né? O irmão da Mica já recebeu o toque, também às vezes dou um toque na minha irmã. Vou expor, ela veio aqui comigo como equipe, mas é exatamente isso, é a rede de apoio.
Percebam o trabalho da Carol, é a rede de apoio. E nada de jogar escondido, fazer isso, porque não vai ajudar em nada. Não. Porque tem gente que sai jogando escondido, né? Também não pode isso, tem que ser com essa rede de apoio, de conversa, né? Sim, porque a pessoa vai ter autonomia de perceber, não tá me fazendo bem, vou jogar fora. E quando a pessoa tem problema de memória? É acumulador, tem problema, esquece. E aí? Faz o que nessa Mais do que nunca tem que ter ajuda profissional, né? Porque Aí, já é então. aquela situação do Alzheimer. Então tá aí, fica o conselho, né? A dica pra você que tá em casa. Laína Portela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu? Laína sempre maravilhosa, né? Gente, uma simpatia. Eu tô olhando pra tua irmã agora que tá ali tirando foto no estúdio. A gente vai vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando com a Laína. Toda vez que ela vem, a gente fica aqui horas e horas com ela. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.